Olá, tudo bem? Bom dia. Hoje, 16 de dezembro de 2019, eu quero retomar com você aquelas nossas considerações sobre as lições que estão inseridas ali na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, os versos que vão de 1 a 10. Nós estivemos olhando a situação do homem, nós vimos que o homem ele, em seu estado de queda, ele está morto em delito e pecado. Nós vimos que este homem está não apenas morto, mas também ele está preso ao curso deste mundo, ao príncipe da potestade do ar, e também está preso às inclinações da sua natureza pecaminosa, que chamamos de carne, do grego sarx, que é justamente natureza pecaminosa, constituição espiritual que fora adquirida por força da queda que sofremos em Adão e Eva. Hoje eu quero compartilhar com você uma notícia alvissareira, uma notícia magnífica, porque ela nos mostra que nesse estado terrível de degradação espiritual, conhecido inclusive na teologia como estado de total depravação, os homens não têm condição por si só de salvar-se. Essa é uma primeira premissa fixada de maneira indubitável. Não há dúvida alguma de que nenhum homem pode salvar a si mesmo. E nós costumamos dizer que aqueles que pressupõem a questão do livre-arbítrio e a possibilidade de um homem se autodeterminar no processo salvífico, eles estão laborando em erro por força dessas questões estruturais. O homem está morto em delito e pecado, ele não está ferido pelo pecado, ele está preso, ele está algemado ao mundo, à carne e ao diabo. Ele está numa condição de absoluta impossibilidade de salvar-se. E aí então é que nós vamos entender que depois dessa descrição, que foi antecedida pela declaração, ele vos deu vida, agora nós vamos ao verso 4 da carta aos Efésios, verso 5, e nós vamos começar a perceber como foi que o estado desse homem mudou. O que é que ocorreu? Qual foi o agente determinante para que ele pudesse sair desse estado de degradação absoluta? O verso 4 de Efésios nos diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Até aí, até o verso 5. Então, nós começaremos a ver a questão da salvação e depois nós vamos ver algumas implicações dessa salvação. Mas o texto então nos diz que, contando a história trágica do homem, nós temos então agora uma conjunção adversativa, demonstrando que esse estado de degradação foi superado por uma ação soberana e diversa desta condição em que o homem estava. Então o texto diz: mais Deus. Não é mais eu, mas mais Deus. E aí o texto vai dizer sobre a motivação divina para salvar, porque diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Veja que coisa interessante, porque este é um atributo de Deus, um atributo inclusive comunicável, porque é possível encontrá-lo no homem, embora em nível extremamente baixo quando comparado à misericórdia de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus pôs o coração na nossa miséria. Deus olhou com compaixão, se apiedou de nós e então resolveu agir, alterando esse estado degradado,
esse estado depravado, esse estado condenado em que nós homens estávamos. O que a Bíblia nos diz, portanto, é que foi Ele, Deus, ato soberano dele, ato livre dele, ato movido por algo não em nós, mas nele mesmo, sua misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos ainda em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Duas palavras importantíssimas surgem aí. Primeiro é misericórdia, que é um binômio, né? Miseris e cardia. Cardia, facilmente identificável como coração, e miseris, de miséria. Então Deus pôs seu coração na nossa miséria. E Deus não nos deu o que mereciam os nossos pecados. Romanos capítulo 6, verso 23, nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Diz a Escritura, lá no capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel, que a alma que pecar, essa morrerá. De maneira que os nossos merecimentos nos impelia para a condenação, nos compelia para a condenação. De sorte que, então, o que ocorreu é que Deus não nos deu o que mereciam os nossos pecados. E esse é o melhor conceito para a palavra misericórdia, para esse atributo divino da misericórdia. Ele se apiedou de nós e não deu aquilo que mereciam os nossos pecados. E a outra palavra importantíssima é graça, que seria o inverso. Se na misericórdia Deus não me dá o que eu mereço, na graça Deus me dá o que eu não mereço. Então, graça é favor que está destituído de qualquer merecimento. É um favor feito a alguém sem que tal pessoa tenha sombras sequer de merecimento. E o que o texto nos mostra, portanto, que a salvação, a modificação desse estado terrível, degradado, absurdo, em que o homem se encontra por força do seu estado de pecado, é algo que de fato só pode ser superado, suplantado, modificado por uma ação graciosa de Deus, por uma ação misericordiosa de Deus. Vejam, portanto, que o agente é Deus. Por isso que ninguém chegará ao céu de nariz emproado, de cabeça erguida, com petulância no coração, acreditando-se merecedor da salvação. Todos os que adentrarão aos céus, todos os que serão inseridos na festa das bodas do Cordeiro, todos, indistintamente, serão salvos pela obra de outro. A graça de Deus, embora seja graça, não é barata. A misericórdia de Deus não é o ato de Deus transigir com a sua própria lei. Não é o ato de Deus burlar, Deus desrespeitar a sua lei estabelecida. Não. Na verdade, tudo isso nos faz perceber a necessidade absoluta que temos de Jesus Cristo como nosso substituto. Nosso substituto. Eu costumo dizer, fazendo uma espécie de comparativo com a ciência do direito, que nós podemos cometer crime e necessariamente não sofrer punição, olhando para as hipóteses do artigo 23 do Código Penal. O Código Penal tem lá sua redação: não há crime. O caput, a cabeça do artigo, já começa dizendo não há crime, quando o indivíduo age sob excludentes de ilicitude, quais sejam estado de necessidade, exercício regular de um direito,
legítima defesa, e a doutrina trouxe uma quarta hipótese, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Seriam aquelas circunstâncias em que qualquer pessoa agiria daquela forma. Então, ao olhar para essa situação, nós geralmente temos aí a situação que vai afastar a punibilidade daquele ato. Quando eu penso na questão espiritual, fazendo um link, uma ponte com essa questão, então eu olho e percebo que dentro da realidade espiritual, onde todos são pecadores, só há uma possibilidade de afastamento da ilicitude. Só há uma possibilidade, só uma excludente de ilicitude e de condenação, qual seja crer no Senhor Jesus Cristo, participar dos benefícios advindos de sua obra ativa e de sua obra passiva. Sua obra ativa, quando ele obedeceu todos os mandamentos por mim, obedeceu todos os mandamentos pelos seus eleitos. E a outra questão, que é a sua obra passiva, é quando ele se submete à cruz e ele assume sobre si o peso dos nossos pecados. Ele satisfaz a justiça de um Deus justo e possibilita que esse Deus justo seja também justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Portanto, meu amado, vejam que é Deus quem de fato altera o estado do homem, é Deus quem de fato salva-o da sua situação degradada, miserável e condenável. Não há outro caminho senão Jesus Cristo. Lembrem-se das suas sagradas palavras, quando ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que ele te abençoe e que você dependa exclusivamente de Deus para salvar-te, até porque ninguém mais pode salvar-te da terrível condenação e da ira de Deus e do Cordeiro, que manifestar-se-á naquele dia, condenando o pecado de maneira eterna, lançando no inferno o pecador, bem como o diabo e seus anjos. Só Deus pode te livrar dessa situação. Só Ele pode livrar você da ira dele mesmo. E Ele estabeleceu que o único caminho para tal é você crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que Ele te abençoe, que Ele te dê graça, que Ele queira alterar o estado em que você está, ouvir suas súplicas e os seus clamores e salvar a sua alma. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.